Imagine ir trabalhar em órbita da Terra, a 400 quilômetros de altura. E enquanto você olha para o planeta, seu país simplesmente deixa de existir. Sem aviso, sem retorno garantido, sem saber para qual bandeira você voltaria. Esta não é ficção. Esta é a história real do homem que foi ao espaço como soviético e voltou como cidadão de um país que ainda estava sendo criado. Se você está gostando do vídeo, deixe seu like, pois ele ajuda o YouTube a entender que você gostou e quer mais conteúdo como esse. E também se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Antes de flutuar acima da Terra, Sergei Krikalev já vivia entre máquinas, cabos, sistemas, estruturas que não podiam falhar. Ele não era um herói de propaganda. Ele era o homem que consertava o impossível. Enquanto outros sonhavam em ir ao espaço, Krikalev aprendia a sobreviver nele. Em um império que se dizia eterno, ele foi treinado para trabalhar no silêncio, no isolamento, no erro zero. Porque no espaço, um único erro não é uma falha, é uma sentença. Ele foi escolhido não por bravura, mas por resistência. Resistência ao medo, resistência ao isolamento, resistência à ideia de que talvez ninguém viesse buscá-lo. Sergei Krikalev se tornou o tipo de homem que as agências enviam quando não existe plano B. Porque ele não entrava em pânico, ele não improvisava, ele permanecia. E foi exatamente por isso que quando um império começou a morrer, ele estava no lugar mais distante possível da Terra, flutuando, observando, sem poder fazer nada. Sergei Krikalev não foi apenas um cosmonauta. Ele foi uma testemunha do fim. Enquanto Sergei Krikalev orbitava a Terra, o mundo lá embaixo começava a falhar em câmera lenta. Não houve uma explosão. Não houve um aviso. Apenas silêncio. Um silêncio que antecede o colapso. Repúblicas se separavam. Fronteiras desapareciam. Governos caíam. A União Soviética começava a se desfazer por dentro. Não como uma guerra, mas como um corpo que simplesmente para de responder. Em dezembro de 1991, a União Soviética deixou de existir. Um império que durou quase 70 anos, encerrado com uma assinatura, uma caneta e um silêncio histórico. Enquanto bandeiras eram trocadas, Sergei Krikalev não estava lá para ver. Ele estava acima das fronteiras, acima dos discursos, acima da própria ideia de país. Oficialmente, Sergei Krikalev não estava abandonado, mas na prática, ninguém sabia quando ele voltaria, porque agora não existia mais o país que o havia enviado. Na Terra, ministérios fechavam, orçamentos desapareciam. A Estação Espacial Mir ainda estava lá, mas o governo que a sustentava, não. Para mandar uma nave, era preciso dinheiro, autorizações e algo ainda mais raro, um governo funcional. Enquanto isso, Sergei Krikalev flutuava em um cilindro metálico, do tamanho de um ônibus, a 400 quilômetros acima da Terra. Se algo desse errado, não haveria resgate rápido. Não haveria plano B. Cada dia em órbita, enfraquecia seus ossos, diminuía seus músculos e testava sua mente. Em silêncio, havia uma pergunta que ninguém fazia. E se ele nunca voltasse? Sergei Krikalev não estava apenas no espaço. Ele estava preso entre um planeta e um país que não existia mais. Depois de quase um ano no espaço, a ordem finalmente chegou. Não como um triunfo, mas como uma necessidade. Sergei Krikalev estava voltando para casa. Para um lar que já não existia da mesma forma. A cápsula atravessou a atmosfera. O calor, a pressão, o peso da gravidade. O corpo que havia esquecido o chão agora precisava lembrar como existir nele. Quando seus pés tocaram o solo, não foi apenas a gravidade que voltou.
foi o tempo. Meses de história caíram sobre ele em segundos. Bandeiras haviam mudado. Fronteiras haviam mudado. O nome do país havia mudado. E o homem que havia partido já não existia da mesma forma. Sergei Krikalev não voltou apenas do espaço. Ele voltou de um mundo que já tinha morrido. Poucos homens atravessam o vácuo. Menos ainda atravessam o fim de uma nação. Esta não é apenas uma história sobre o espaço. É uma história sobre o que acontece quando o chão da realidade muda enquanto você não está olhando.